Oi, gente, tudo bem? Nos vídeos anteriores eu tava sem maquiagem porque eu tive um processo alérgico absurdo. Hoje eu voltei, tô melhorzinha. Eu falei, vou passar alguma coisinha, mas depois eu vou tirar tudo porque eu fico com medo de me empolar de novo. Minha pele tá ainda sensível. Mas, como eu disse, né, no vídeo passado, eu falei sobre o processo regressivo da minha filha, né? Sobre toda essa questão de ter que alterar as clínicas no meio do processo, né? E toda a dificuldade envolvida, né? Em ter clínicas aptas para atender as demandas exigidas no relatório médico da minha filha, né? A primeira coisa que o neuropediatra solicitou foi o seguinte, olha, como ela não tá rendendo mais no Denver, vamos passá-la para o ABA. A Amora não tinha ainda 5 anos, né? Normalmente, como eu acho que eu cheguei a fazer postagens no meu Instagram falando sobre a intervenção Denver, né? Tem gente que fala que é até 48 meses, outros falam que é até os 5 anos, entendeu? Normalmente 5 anos, né? Que é mais fácil, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha que ver tudo, né? Meu ex-marido não resolvia nada, né? Nem se inteirava sobre os assuntos. Mas basicamente ele falou assim: olha, hoje. O ABA é um pouco difícil você achar pessoas que supervisionem a ABA e tal. Então, eu sempre consto nos meus laudos, nos meus relatórios médicos, né, que o ABA ele tem que observar os parâmetros da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, né? Então, isso constou no relatório médico dele. E basicamente, gente, eu nem sabia o que era a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, mas fui descobrir o que era. E aí entendi o seguinte, que nesse parâmetro você tem uma supervisão, você tem ATs que atendem diretamente sua criança, né? E você tem a supervisão e a coordenação de profissionais habilitados, né? Todas as pessoas têm que ter, já desde os ATs, tem que ter alguma formação, né, treinamento para tratamento de ABA. E os supervisores e coordenadores, agora eu não vou saber dizer precisamente, mas é quase uma triangulação, entendeu? Tem o AT, a figura do AT, tem a pessoa que fica acima do AT, que eu acho que é o supervisor. Pode ser que seja o oposto, gente. O supervisor que ele tem uma formação em pós-graduação em análise do comportamento, entendeu? E horas de trabalhadas com pessoas com TEA, entendeu? E acima dele tem a figura do coordenador. E esse, por sua vez, ele tem que ter, basicamente, ele tem que ter ele tem que ser mestre ou doutor em análise de comportamento e também ter associado a isso horas trabalhadas com pessoas com TEA, entendeu? Porque, gente, o transtorno é muito, é infinito, assim, o espectro, ele é infinito e cada criança é única, cada pessoa é única, e aí, assim, a pessoa tem que ter vivência com isso, porque a prática, ela acaba sendo um reforçador da teoria. A teoria sem a prática, gente, no caso de crianças com TEA, não dá, gente. Você tem que ter um pouco de prática. Ou se você não tem prática, se você é uma pessoa que está começando agora, você tem que estar sendo supervisionado, você tem que estar ali junto, trabalhando junto com uma pessoa que já tem um mínimo de experiência. Porque, assim, se você chega sem experiência, gente, e você faz um manejo inadequado, né? O prejuízo pode ser enorme. Pode ser enorme. Às vezes, com experiência, né, foi o que eu falei. A terapeuta ocupacional da minha filha anterior era ótima. E teve um manejo, né, que foi considerado inadequado. E por conta disso, né, por conta desse manejo inadequado, ela acabou tendo um processo meio traumático, regressivo, né, que gerou toda essa situação, né, de necessidade de troca da clínica. E aí, basicamente, ele colocou isso como requisito. E ele falou, pra gente não errar também, vamos colocar também o fonoaudiólogo, ele vai ter que trabalhar em todos os ambientes da criança, né? Tipo, escola, casa e clínica. E ele vai ter que ter prompt, comunicação alternativa e aumentativa e Denver ou ABA. Foram esses os requisitos que ele pediu para a fono, né? E o terapeuta ocupacional já tinha que ter integração sensorial desde o primeiro relatório médico de Amora, entendeu? Então, com relação ao terapeuta ocupacional, não mudou muita coisa. O que mudou realmente foram os critérios, né? Mudando no relatório médico de Denver, ela passou a fazer ABA, né? Mesmo ela tendo uma idade
vamos dizer assim, que o ABA começaria a partir dos 5 anos, ela tinha, acho que 4 anos, estava para completar 4 anos na época, não vou me recordar. E ela também teria que ter, o fono teria que ter obrigatoriamente comunicação alternativa aumentativa e também o prompt e o Denver e o ABA, mas isso já era pedido. No primeiro relatório médico, o neuro pediu que todos os profissionais tivessem ABA, todos que atendessem ela, né? Então, basicamente foi isso que foi alterado, né? E isso, gente, vou te falar, foi muito difícil. Assim, eu fui em várias clínicas aqui em Salvador, eu pesquisei muito, eu conversei com vários terapeutas, eu praticamente conheço, assim, os principais terapeutas aqui de Salvador eu conheço, entendeu? E basicamente o que aconteceu? Essas clínicas, eu localizei aqui em Salvador 3 clínicas somente, que atendiam esses requisitos, ou seja, a aba observando os parâmetros da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental e também fonoaudiólogo com comunicação alternativa e aumentativa e prompt Denver e ABA. O que acontece, gente? Os profissionais, eles têm determinadas habilitações, mas é muito difícil eles terem todas cumulativamente, entendeu? E aí era difícil conseguir realmente profissionais que pudessem atender esses requisitos, entendeu? E eu tendo a achar que isso não é uma coisa específica de Salvador, isso é no Brasil todo. É difícil você ter profissionais, porque assim, esses cursos, por exemplo, uma integração sensorial AIRES, né, que é exigida no relatório médico da minha filha, é um curso mais extenso. Tem outras, não tem regulamentação, né? Então, assim, você acha em outros institutos curso de integração sensorial, mas o AIRES, que é a Jean AIRES, que foi a criadora da integração sensorial, tudo isso, você não... É difícil você achar profissionais, terapeutas ocupacionais com essa certificação específica, entendeu? E assim, gente, é muito... assim, complexo a gente falar sobre isso, porque tem profissionais muito bons que não vão ter essa certificação, mas o fato é que, assim, profissionais que têm essa certificação, eles acabam sendo considerados no mercado mais gabaritados e mais capacitados também. A gente não pode mentir, entendeu? É o curso top de linha da integração sensorial. O ABA, com os parâmetros da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, eu não vou dizer que é o melhor, não. Eu acho que, na verdade, é o requisito mínimo, entendeu? Como é que você vai pedir para uma pessoa tratar de autismo se ela não tem experiência nenhuma? Precisa ser... E o ABA, diga-se de passagem, né, análise comportamento aplicada, ela se pauta numa necessidade da pessoa, do acompanhante terapêutico que está ali o dia a dia com a criança, ele precisa ser supervisionado, ele precisa ter um plano de individual, entendeu? Terapêutico, ele precisa ter um plano terapêutico que vai dizer o que vai acontecer ali, qual é a meta, tem que ter uma métrica ali, entendeu? E o prompt basicamente é o seguinte: o fonoaudiólogo, ele através de movimentos, né, que eles chamam orofaciais, né, mecanicamente você dá dicas, né, você fala explode, você aperta aqui a boquinha da criança, faz para auxiliar ela de forma mecânica, fazer aquele movimento que às vezes por uma apraxia, por uma questão até de processar aquele movimento, né? E, enfim, ele não consegue fazer. Então é importante para crianças com TEA, isso é muito importante também. Então o prompt é importante também, entendeu? E a comunicação alternativa e aumentativa, não preciso nem falar, né? Ela tem previsão constitucional, né? Porque o Estatuto do Deficiente, né? Ele é considerado, ele tem status, né, de norma constitucional, ele está previsto, né, na Convenção, né, de Direitos da Pessoa com Deficiência, deixa eu me corrigir. No artigo 21 ele está previsto, né, como um mecanismo para que a pessoa com deficiência possa se comunicar, né, ou seja, ela está associada total à liberdade de expressão. Pô, a comunicação alternativa e aumentativa, assim, são pouquíssimos profissionais que têm essa credencial, entendeu? Tem essa certificação. E aí, assim, o que aconteceu? Minha filha, embora ela fizesse fono em outra clínica, eu fiquei uns 3 meses implorando a dona da clínica tinha comunicação alternativa e aumentativa, mas as profissionais não tinham. Então, assim, minha filha ficou 3 meses perdendo tempo, implorando e não conseguindo. E aí eu tive que trocar todo mundo, entendeu? Só que eu tive que trocar todo mundo, eu fui testando, né? Clínicas aqui em Salvador, fui conversando com os profissionais e achei as clínicas, né, que eu achei, assim, por bem, as melhores, as mais
não vou dizer as melhores, mas as que atendiam os requisitos do relatório médico da minha filha, né? Porque minha filha precisa disso, entendeu? Não é assim, eu tô na melhor, não, eu tô na clínica e inclusive eu fiz orçamentos, eu apresentei isso, né, judicialmente, e eu optei pelas clínicas até com menor preço, até porque, gente, inicialmente no meu processo, no processo da minha filha, se discutia coparticipação, então eu ia pagar também. Então eu não ia me dar ao luxo também de escolher a melhor clínica, digamos, a melhor, vamos dizer assim, a mais cara, né? Eu escolhi o que era adequado e o que eu achava que minha filha poderia, né, ter melhor proveito, né? A relação custo-benefício, né? Até porque eu não quero que o plano, né, deixe de custear o tratamento, ou seja, isso gere um ônus enorme para o plano, enfim, né? A gente tem que ter essa consciência também, né? Embora eles fizeram a baita da sacanagem de negar o tratamento da minha filha, a gente tem que ter consciência, né, que os recursos devem ser utilizados de forma adequada. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei e localizei clínicas que poderiam atender esses requisitos exigidos no relatório médico. E fui lá no juiz falar, juiz, pelo amor de Deus, fui lá desesperada contando toda essa história, porque quando eu contava sobre o processo regressivo da minha filha, eu chorava porque foi horrível, foi pra mim. Foi um momento muito difícil. E fui também implorar e pedir, olha, ela precisa disso, eu tô trazendo os orçamentos e ela precisa realmente desse tratamento. E esse juiz, gente, graças a Deus, assim, existem pessoas boas no mundo, existem pessoas empáticas, porque eu acho que para você ser juiz, além de você ter um conhecimento técnico enorme, né, porque eles precisam ter, eles fazem um concurso difícil, eu já fiz concurso para juiz e não passei, entendeu? E você tem que ter um conhecimento técnico muito, muito bom, mas você tem que ser, além disso, tem que ser humano. Porque tem cada juiz aí que eu vou te falar, não precisa nem, eu prefiro não comentar, melhor comentar das pessoas boas, né? Porque existem pessoas boas no caminho. E graças a Deus, essa pessoa, esse juiz, ele foi muito... Nossa, ele foi muito gentil comigo, ele foi muito, assim, ele entendia exatamente a minha necessidade. Ele sabia que eu não estava ali porque eu queria, eu estava ali por necessidade mesmo. Então eu fui, conversei com ele, despachei com ele e ele autorizou a troca das clínicas, entendeu? E isso para mim foi uma vitória enorme, foi uma coisa que, assim, foi uma conquista, porque, assim, eu passei alguns meses entrando em contato com clínicas, tentando resolver, tentando ver o que poderia ser bom, o que não poderia, se atendiam os requisitos, porque eu fui de acordo com o que era exigido pelo relatório médico. E quando eu consegui fechar essa equação, aí sim eu fui diretamente ao judiciário, né? Fui conversar com o juiz, fui despachar, né? O termo técnico é esse, né? É super estranho, né, gente? Pra quem não é advogado, mas é assim que a gente fala. Fui despachar com o juiz e a partir daí, deu uns 2, 3 dias, ele deferiu de novo a tutela de urgência, redirecionando o tratamento da minha filha, entendeu? Porque estava tudo pautado em relatórios médicos, relatórios de fonoaudiólogo, explicando toda a situação dela. Inclusive, as próprias fonoaudiólogas que atendiam ela anteriormente relataram, esclareceram que elas não tinham essa certificação e que realmente teria que trocar de clínica. Isso, gente, é ruim também, porque, assim, inicia todo um vínculo terapêutico novo, inicia tudo, assim, é muito complicado, entendeu? Você tirar seu filho de uma clínica que ele já está adaptado aí para outra, entendeu? Para criança com TEA, por conta da rigidez comportamental, né? Isso é muito ruim, gente, é muito desesperador. Mas não tinha jeito, ela não ia se desenvolver e a gente tem que ter essa ciência assim também de que às vezes, quando a gente percebe que nosso filho não tem mais como se desenvolver naquele local, a gente tem que ir embora, entendeu? E eu acho que isso não é só para criança com TEA, não, é na vida, né? Se a gente não consegue se desenvolver mais em um ambiente, a gente tem que ir embora. Por mais doído que seja, a gente tem que ir embora. E foi isso que aconteceu. E graças a Deus o juiz deferiu a tutela de urgência, né? No sentido de alterar as clínicas. E o plano teve que custear esse tratamento, né? De novo, né? Mesmo com a alteração de clínicas. Para o plano em si não houve, assim, um grande prejuízo em si, porque, em verdade, acho que até diminuiu o valor das terapias, mas minha filha, a partir daí, teve que começar a fazer mais terapia, entendeu? Para compensar esse tempo perdido também que ela tinha
que ela tinha, esse tempo que ela tinha perdido por conta de todas essas situações que aconteceram, tá? Então foi isso, gente. Então a dica de hoje é o seguinte: quando não dá, quando vocês acham que a terapia não tá legal, que não tá rendendo, tentem trocar, alterem, tentem mudar alguma coisa, porque se não tá bom, tem que melhorar, gente. Tudo tem que melhorar, não pode, a gente tem que ir pra frente, nunca pra trás. A gente tem que sempre pensar que o melhor vai acontecer, que coisas boas vão vir, porque a gente precisa e nós precisamos, gente. São nossos filhos, a gente tem que sempre primar pelo melhor pra eles, tá bom? Um beijo, até a próxima postagem.